Olá, boa noite. Aguardando. Olá, Renata. Oi, Loi. Tudo bem? Boa noite. Bem-vindas ao nosso encontro. Oi, querida. Bom te ver aqui, bom ver vocês. Hoje a gente vai... Oi, Laura. Oi, Laurinha. Oi, Ju. Oi. Tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre como nós podemos nos tornar cada vez mais os nossos próprios mestres. Vamos esperar um pouquinho e a gente já começa. Quero falar hoje, quem quiser colocar alguma coisa aqui que ache interessante. Oi, guria, quanto tempo. Quem quiser colocar alguma coisa que ache interessante, alguma pergunta, alguma reflexão quando fala sobre esse assunto de a gente ser nosso próprio mestre, quem quiser escrever aqui já para embalar a nossa conversa. Oi, Lu, querida, tudo bom? Que bom, que bom. Que bom ver vocês. Oi, Nica. Queridona, saudade. Semana que vem a gente tá junto. A Nica e eu, nós fazemos trabalhos junto a grupos, workshops. Então, gente, alguém quer colocar aqui, coloca. Vamos aproveitar esse comecinho pra gente falar. Alguém quiser colocar alguma questão, Ô, Gorete, que bom, querida, que bom que você tá aqui. Alguém quiser colocar alguma questão que queira uma atenção diferente, né? Tem um gato meu aqui atrás me cutucando. Eu tenho 7 gatos. É casa de gente louca, né? Boa noite, boa noite. A gente vai continuar falando então sobre como nós podemos nos tornar cada vez mais os nossos próprios mestres. E o assunto que eu quero trazer hoje é sobre a nossa autorresponsabilidade. Sobre como nós temos sim total responsabilidade em relação à maneira e à forma como nós nos sentimos. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem perceber de que forma nós podemos afirmar que nós temos total responsabilidade pela forma como nós nos sentimos? Olá! E para que a gente possa realmente atuar na nossa vida como os nossos... Olá! Como os nossos próprios mestres, nós temos que ter essa consciência de que nós temos total responsabilidade sobre a forma como nós nos sentimos. Nós trabalhamos assim, muitas vezes de forma não consciente durante os nossos dias, construindo os nossos sentimentos. Nós muitas vezes não nos damos conta, né, de como nós fazemos isso. Oi, Márcia. E quando nós assumimos que é nossa responsabilidade a forma como nós nos sentimos... Olá! A nossa vida fica muito mais interessante, a gente tem muito mais liberdade quando nós assumimos essa responsabilidade. Eu não sei como é que vocês sentem isso. Tudo bom? Laine, né? Laine, tudo bom, Laine? Não sei como é que vocês sentem isso, se vocês conseguem perceber que vocês têm muita atitude de vocês é muito relevante na forma como vocês se sentem. Se vocês entendem que a responsabilidade em relação a como vocês se sentem tem totalmente a ver com vocês. Como é que é isso para vocês que estão aqui, gente? Se alguém quiser colocar algum comentário aqui, será muito bem-vindo. Sempre boa essa troca, ela enriquece bastante a nossa conversa. Se nós formos pensar, né, tem um livro muito legal chamado O Sentido da Vida. Quem escreveu esse livro foi Viktor Frankl. Ele era
psiquiatra, e ele foi preso num campo de concentração. E ele perdeu toda a família nesse campo de concentração. E depois ele escreveu esse livro, contando sobre o efeito, né, desse campo de concentração e como ele sobreviveu e o que aconteceu lá dentro dele e lá naquela situação. E Oiane, e a partir esse livro, né, quem quiser esse livro, quem tiver a oportunidade de ter esse livro, até tem versões dele em PDF na internet. É um livro bem interessante, porque fala exatamente sobre isso que eu estou trazendo aqui. Sobre como nós podemos ser totalmente responsáveis pela forma como nós nos sentimos. Porque ele passa por algo assim bastante devastador, né? Ter a família toda assassinada num campo de concentração. E o crescimento que ele teve ali e como ele pôde comprovar isso que eu tô falando, né? Que é objeto de estudo, né? De muitos e muitos cientistas aí mundo afora. Quando nós queremos nos tornar nossos próprios mestres, é muito, 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 muito importante. É um dos passos, assim, base, estruturais desse processo, que nós entendamos que nós somos responsáveis pela forma como nós nos sentimos. Diante de uma situação, nós temos sempre uma escolha. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu não tive escolha. Assim, aquela situação externa, ela não tem como ser mudada muitas vezes. A situação em si, ela não tem como ser mudada muitas vezes. Mas a forma como nós nos sentimos diante daquela situação, ela tem totalmente como ser mudada e transformada. Como a gente... Oi, Karen, tudo bom? Oi, Lu. Como que a gente faz para viver isso no nosso dia a dia? Primeiro de tudo é que dentro de nós, isso tem que estar claro, nós temos que conseguir enxergar isso, que a forma como nós nos sentimos depende completamente de nós, independe do que acontece. Claro que existem situações que são demasiadamente desafiadoras e que nos desafiam demais, e que nós precisamos realmente estar muito, muito, muito conscientes e termos desenvolvido, né, a nossa inteligência emocional cada vez mais e a nossa espiritualidade. Essa é uma das estruturas também que nos ajuda a vivenciar situações e pôr em prática essa frase que diz, né, nós somos responsáveis pela forma como nós nos sentimos. Então, nesse livro, ele vai contando como ele vivenciou aquela tragédia e de que forma ele conseguiu sobreviver. Então, esse Viktor Frankl, né, para quem está entrando aí, que escreveu o livro O Sentido da Vida. Sentido da Vida? Agora me deu um branco, gente, perdão, depois eu vou colocar aqui o nome certo, mas acho que sim, O Sentido da Vida. E ele vai falando, né, o que ele teve que trabalhar dentro dele para que ele pudesse enfrentar aquela situação, superar o que ele vinha sentindo ali e transformar aquela experiência em algo que direcionasse ele para a vida, que direcionasse ele para a sobrevivência, que direcionasse ele para seguir, né, depois de tudo aquilo que aconteceu. Então a gente vai trazer aqui, a gente pode pensar situações do nosso dia a dia que nos abalam. E o quanto nós vivemos essas situações e abrimos mão dessa responsabilidade da forma como nós nos sentimos. Muitas vezes nós vamos dar para outra pessoa responsabilidade sobre a forma como nós nos sentimos. Tem um exercício muito legal e até eu montei ali uma aula antes, há um tempinho atrás, e deixei ela liberada. Oi, Cami! Falando justamente sobre isso. Que nós criamos algumas regras dentro de nós, assim, como se nós fôssemos uma empresa, como se nós fôssemos os diretores de uma empresa. E nós somos responsáveis por criar algumas regras. E, grande parte das vezes, nós esquecemos dessa, não é lei, desse fato de que nós somos responsáveis pela forma como nós nos sentimos. E aí nós começamos a dar procurações. Oi, tio. Nós começamos a dar procurações para as outras pessoas, colocando na mão delas
a responsabilidade sobre a forma como nós nos sentimos. E como a gente faz isso? Se vocês forem pensar em sentimentos, tá? Vamos colocar aqui sentimentos. Quais os sentimentos que vocês mais gostam, mais se sentem bem em acessar? Vamos pegar isso. E aí vocês pensam assim, o que precisa acontecer na minha vida para que eu me sinta desse jeito? Vocês vão ver que existe uma regra. Então, se vocês quiserem fazer... Oi, Sandra! Olá! Tem gente que entra com um perfil que não tem o nome, mas assim, sinta-se bem-vindo. Não disse o nome, mas sinta-se bem-vindo. O que fazer, dependendo da região. Deixa eu ler aqui o que a Laura colocou, que a Ana botou junto, a Ana Beatriz. Vamos ver. Esse domínio das reações, quando a pessoa tem algum diagnóstico, por exemplo, de bipolaridade, depressão, síndrome do pânico, como fica? Bom, quando tem essas questões emocionais, mentais, né, a gente também tem que saber em que nível tá isso. Mas você pode começar a construir essa consciência, mesmo que você tenha essas questões. Talvez você tenha que fazer caminhos um pouco diferentes, um pouco mais longos. Talvez você tenha que trazer suporte para isso, né? Juntamente com essas atitudes, você tenha que trazer um suporte, uma meditação, conexão com a natureza, né? Claro que tem muitas pessoas que tomam medicação e precisam tomar medicação, então tudo bem, né? Mas você pode fazer esse caminho, e fazendo esse caminho você vai trazer para um equilíbrio muitas questões que meio que se misturam com esses diagnósticos. Porque junto com esses diagnósticos, eu digo, nunca tem uma coisa só. Nós somos muito complexos, né? Na verdade, nós somos simples, mas no meio que a gente vive, aonde a gente se coloca, a forma como a gente vive acaba ficando complexa. Então, muitas coisas corroboram ali, né? Se você faz esse exercício, se você vai tomando consciência, vai ficando mais fácil viver, mesmo que você tenha, né, esses diagnósticos, você vai se aproximando da saúde. E você se aproximando da saúde, esses diagnósticos, essas questões, elas também vão vindo para um equilíbrio, você auxilia esses processos também. Não sei se como é que fez sentido para vocês isso. Mas enfim, o que acontece? É um exercício que eu quero que vocês façam para perceberem, né? O quanto que nós, muitas vezes, delegamos a responsabilidade pela forma como nós nos sentimos para outra pessoa. Então vamos supor que nós, vamos imaginar que nós somos uma empresa, né? E que nessa empresa que nós somos, existem regras para que alguns sentimentos sejam vividos, tá? A empresa somos nós. Então vamos imaginar que regras são essas. E para a gente poder construir essas regras e ter uma noção disso que eu tô falando e poder mudar esse jogo, eu queria que vocês escrevessem ali rapidinho um sentimento que vocês gostam muito de acessar, que vocês gostam de sentir, tá? E depois a gente vai fazer com um sentimento que vocês não gostam de acessar e não gostam de sentir, mas que vocês acessam com frequência. Então, primeiro, o sentimento que vocês gostam de sentir. Um sentimento, assim, que vocês realmente fazem questão, assim, se empenham para sentir no seu dia a dia. Se alguém quiser assoprar um sentimento aí, colocar aqui no comentário, será bem-vindo, vai complementar. Senão eu trago um aqui da minha caixola, vamos ver. Oi, Rosi! Então, vamos ver, gente. Um sentimento que vocês gostam de acessar, querem acessar. Que sentimento seria esse? Vamos pensar aí. Sei lá. Felicidade, gratidão. Ótimo. Alegria. Ó, vários. Ótimo. Oi, Tamires. Conforto. Gratidão, alegria, alegria, conforto, bem-estar. Tá bem. Então aí já tá ótimo, ó, gente. Vamos pegar esse. Quem quiser colocar mais, pode colocar. Bem-estar, alegria, gratidão. Gente, então vou fazer uma pergunta para vocês. Paz. Oi, tudo bom, Marco? Então, gente, agora eu quero que vocês coloquem esse sentimento que vocês pensaram, né? Alguns colocaram aqui. E coloquem assim, o que precisa acontecer na vida de vocês para que vocês se sintam em paz, ou com alegria, ou com bem-estar, ou com gratidão. O que precisa... Oi, Gisley.
O que precisa acontecer? Então vamos pensar ali, um sentimento que vocês querem acessar muito, que vocês gostam de acessar, que é bom para vocês. Umas pessoas já colocaram aqui algumas ideias: alegria, paz, gratidão, bem-estar. E vamos pensar assim agora naquelas regras que eu falei, né? Que a gente cria regras, não conscientemente, nós criamos regras que vão definir quando nós vamos sentir alguma coisa, alguma sensação, alguma emoção, né? Então, oi Lu, equilíbrio, ótimo. Então tá, gente, vamos pegar ali, Gorete, Marco, deixa eu ver o que o Marco botou. Estar conectado com a vida, com o momento atual, ótimo. Mais alguém quer botar a regra aqui? O que precisa acontecer para que você sinta um sentimento? Deixa eu olhar aqui se alguém mais botou. Gratidão, alegria, bem-estar, paz. Alguém mais? Olá, Margarida. Para mim é estar em meio à natureza. Então, para acessar paz, estar em meio à natureza, tá? E o Marco colocou estar conectado com a vida e com o momento atual. Vamos pegar esses dois aqui. Se alguém quiser colocar mais, vai colocando pra gente também ter material ilustrativo. Então, vamos pensar. Vamos começar aqui com o da Rose. Então, a Rose colocou, né? Pra mim é estar em meio à natureza. Essa seria a tua regra, né, Rose? Então, para que eu sinta paz, preciso, né, estar em meio à natureza. Ótimo. É uma possibilidade. Porém, vamos avaliar essa regra. Quando que você está em meio à natureza? É fácil para você no meio do dia, em uma situação, correr para o meio da natureza? Como é que é isso? Em geral, essa regra é uma regra boa, né? Mas ela nos limita um pouco. Por que ela nos limita? Porque ela nos condiciona a uma situação que depende de mobilidade. Nem sempre eu vou conseguir estar em meio à natureza. Rose, pensa aí mais algumas regras que você tem para sentir paz. Deixa eu ver o que a Vivi colocou. Para mim, a alegria só deixa de existir se acontecer alguma objeção. A alegria em mim é algo natural. Certo. Então, algo natural. Essa parte de... Então, o que você diria? Que a alegria para você, quando é que você se permite sentir alegre? Então, se você trouxer aqui a regra, vamos pensar que seja assim... Me sinto alegre, o que seria? Vamos tentar trazer numa frase, o que seria? Me permite sentir alegre, me sinto alegre, sempre. Se a regra for essa, ela é uma ótima regra. Me sinto alegre sempre, pois estou viva. Sei lá, podia ser algo assim, né? É uma regra bem ampla. Mas, se a gente colocar... vamos pegar o da Rose, que é um exemplo bom. Me sinto em paz quando estou em natureza. Aí vamos supor que tem uma situação muito desafiadora num local onde a Rose não pode acessar a natureza. Então, ela vai ter mais dificuldade de encontrar paz. O que eu quero dizer com as regras, gente? Opa, desculpa, bati aqui no telefone. O que eu quero dizer com as regras? Se a gente pegar um sentimento... Ó, aqui a Anne colocou um exemplo que é bom também, ó. Sinto bem-estar quando consigo ajudar alguém. Tudo bem, isso é muito bom que você sinta bem-estar, né? Por ajudar alguém. Ali o Secato também colocou, né? O ato de ajudar gera alegria. Ótimo. Mas a gente sempre tem alguém ali disponível para ajudar? Claro que nós podemos sair no nosso dia, né? E ter atos de auxílio ao outro, porque sim, muitas pessoas cruzam o nosso caminho e a gente pode sim ajudar. Mas o melhor seria que a gente pudesse acessar esse bem-estar e essa alegria sem ter necessidade de uma ação externa. Vamos pensar, faz sentido para vocês isso? Que se eu posso sentir alegria quando eu decido que eu posso sentir, que a regra quem coloca sou eu, quanto mais ampla for essa regra, mais fácil fica para mim sentir alegria. Como deixa eu voltar aqui, gente, como a Vivi colocou na questão da alegria para ela, né? Que é uma questão natural. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que o sentimento flua natural em nós, mais fácil fica esse sentimento estar ali e eu lidar com as questões que vêm ali na frente, que podem ser mais desafiadoras. Mas se eu condiciono um sentimento
a algo externo ou a alguém, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, eu me sinto acesso à alegria quando todas as pessoas da minha família estão bem. Bom, ou acesso paz, ou acesso, acesso amor, né? Quando eu consigo auxiliar as pessoas que me procuram. Às vezes a gente não consegue auxiliar alguém que nos procura, talvez até pela própria pessoa. Às vezes existem questões, né, que impedem alguns movimentos e depende de uma outra pessoa, depende de uma outra situação. Então toda regra que depende que haja outra pessoa ou que haja outra situação, ela é uma regra mais limitante. Quanto mais ampla ela for, e com isso eu não quero dizer que a gente não vá acessar esses sentimentos no contato com o outro, nós vamos acessar. Mas termos como regra algo mais amplo facilita. Por exemplo, aquilo que a Vivi colocou ali, né? Da questão da naturalidade dela acessar a alegria. Me sinto em paz quando estou em oração, a Gorete colocou. Então ali, esse é um exercício bacana, porque a gente pensar oração, essa conexão com o universo, com o divino, aí é bacana, porque quando você quer sentir paz, você conecta interiormente. Então é uma regra mais ampla e depende só de mim. Então ela é uma regra que funciona melhor. Se a gente pensar nas regras, né? Isso, exatamente o que a Vivi colocou ali, né? Sem condicionamentos, porque o seu estado emocional não pode ser determinado ou condicionado ao outro. Ótimo, e é exatamente aí que a gente quer chegar. Agora vamos pensar as situações que incomodam, que nos incomodam, que trazem transtorno para nós, né? Essas situações que nos incomodam, nós temos que olhar para elas e enxergar o que nos incomoda nessa situação que está na mão do outro. Então vamos pensar agora numa emoção que a gente não gosta de sentir. Exatamente, a Laura botou ali, a gente não pode esperar estar tudo bem para ficar bem. A gente tem que ficar bem e aí tudo fica bem. Exatamente, é isso aí que a Laura botou. E isso é autorresponsabilidade na forma como nós nos sentimos. Então a gente tem caminhos para mudar a forma como a gente se sente. Eventualmente as situações externas vão exigir mais de nós e eventualmente vão exigir menos. As situações vêm, né, e nos trazem esses testes. Então a gente não pode esperar, né? Então eu vou pedir para vocês pensarem agora numa emoção. Olá, tudo bem? Numa emoção que vocês não gostam de sentir. Vamos ver, eu não consigo aceitar, a Lu colocou, né? Eu não consigo aceitar como eu me sinto no momento. Eu tento muito voltar a ter vontade das coisas que eu gostava, mas eu não consigo. Lu, aí tem uma coisa interessante, tá? Que a gente até acho que já conversou alguma vez sobre isso. Aqui nas lives, não sei. Vou relembrar. Primeiro, você precisa aceitar como você está se sentindo. Isso é uma coisa. Você acolher-se é uma coisa. Então você precisa aceitar como você se sente para poder se autoacolher e poder se mover numa outra direção. Quando você luta para não sentir alguma coisa, você não está se ouvindo. Então existe uma parte sua que precisa falar com você e você quer calar ela. Então essa parte você precisa encontrar recursos para ouvir essa parte, para acolher a si mesma, né? E aí tudo bem. Agora, vamos supor que você se sinta mal por uma situação externa, né? E aí você tem que avaliar essa regra. Por exemplo, quando você fala que não se sente como você sente no momento, qual é o sentimento que você tem no momento? Qual é o sentimento que tá ali? Tenta pensar sobre isso, vamos ver, vamos tentar abrir. A Rose colocou, né, injustiça e preconceito. Então tá, injustiça e preconceito. O que precisa acontecer na sua vida, Rose, para que você sinta essas coisas? Então, assim, injustiça e preconceito geram que sentimento em você? E o que precisa acontecer para que esse sentimento seja gerado? Eu entendi que você vai presenciar uma situação de injustiça e de preconceito e vai se sentir de uma determinada maneira. É isso? Esse autoacolhimento, gente, é muito importante. E ele é importante até para essa etapa que a gente está falando. Tudo bom, Ângela? Que é a etapa de nós podermos
escolher melhores atitudes, né? Melhores ações e não reações. Quando a gente fala sobre responsabilidade, autorresponsabilidade como a forma como nós sentimos. Então, vou pegar o exemplo da Rose que colocou ali, a Loi colocou indiferença, né? E a Rose colocou injustiça e preconceito. Então, vamos imaginar que a Rose diga que se sente, sei lá, revoltada, com ódio, com raiva, sei lá. Rose, diz uma palavra aí. Triste. Mas triste, até dá pra trabalhar. Mas vamos pensar assim. Me sinto... vamos pegar triste, tá? Me sinto muito triste toda vez que eu vejo uma injustiça e um preconceito. Bom. Você pode ficar triste que preconceito e injustiça existam no mundo. Mas se você colocar uma regra em que você vai se sentir triste toda vez que você presenciar preconceito e injustiça, isso vai até inabilitar você para tomar atitudes diferentes. Então, em vez de você sentir triste, você pode sentir tristeza, óbvio, a gente fica tocado, né? Mas você pode ter um comando para si mesma diferente, uma regra diferente. Em vez de dizer, fico triste, me deprime toda vez que eu presencio um ato de injustiça ou de... Você colocou injustiça e preconceito? Você pode... Deixa eu ver. Me revolta, me entristece quando vejo alguém sofrendo algum tipo de preconceito. Ok. E você sente que isso motiva você? Como é que entra esse sentimento para dentro de você? Quando você presencia uma situação assim, como é que você fica? Você fica motivada? Você fica desapontada? Você não acredita no mundo? Porque se você, pensa bem, se a sua regra for toda vez que eu vejo uma injustiça ou um preconceito, eu fico com... Vamos pegar raiva, que é uma emoção assim bem nítida. Eu fico com raiva, você vai passar com raiva muito tempo da sua vida. Por quê? Preconceito e injustiça acontecem muito. Então você pode escolher agir diante disso de outra forma, você cria outra regra. Você empodera as pessoas, né? Dizendo, olha, toda vez que eu presencio uma injustiça e um preconceito, né? Isso motiva em mim cada vez mais para que eu trate as pessoas com justiça e sem preconceito. Então você pode ter essa regra em vez de ficar com raiva ou ficar triste. Percebe a diferença? Peraí. Vamos dar uma olhada aqui o que o pessoal botou. Me revolta, me entristece, tá? A Rose botou isso. A Ana botou medo, a Anne botou medo, sente muito medo. Anne, pensa assim pro seu sentimento, né? O que precisa acontecer para que você fique com medo? Depois coloca aqui pra gente poder olhar. Eu só consigo sentir tristeza no momento, perdi a confiança nas pessoas. Margarida, ótima essa frase que você tá trazendo para esse momento nosso aqui, tá? Então, o que acontece que você perde a confiança nas pessoas? Se a gente pensar na forma como você está se sentindo e pensarmos no tema que nós estamos trazendo, que é responsabilidade diante da forma como nós nos sentimos. Então, vamos olhar assim, que essa tristeza que você está sentindo, ela é mais responsabilidade sua, vamos tentar fazer essa colocação, né? Do que das pessoas que traíram você, vamos pensar assim. Como é que fica ouvir isso? Como é que fica olhar para isso, entender, aceitar, sei lá, abrir espaço para essa reflexão de que essa tristeza, você é mais responsável por ela do que alguém que fez algo que deixou você, que você viu, né? E você se deixou triste por isso. Como é que é isso? Marco, depois explica um pouco melhor essa questão de entender a espécie. Precisamos entender a espécie, não entendi. Traz a explicação. Bota aqui embaixo, daí a gente consegue falar um pouco sobre isso também. Usar algo não tão bom que sinto e transformar em algo bom. Na verdade, vai um pouco antes do sentir esse algo não tão bom. Vamos pensar, Vivi, em algum sentimento que você acesse com frequência e que não faz bem para você. Pensa aí em algum sentimento que você acesse com frequência e que não faça bem. Pra gente trazer para mais lá para trás, é um passo antes ainda. Sinto vontade de ajudar a pessoa que está sendo atingida. Ok, isso movimenta você.
Tudo bem, você às vezes pode ajudar, às vezes não pode, né? Mas como que você se sente? Porque você pode se movimentar para ajudar alguém, Rose, e ao mesmo tempo você pode ficar mal. Então, por exemplo, você ajuda alguém, mas você, puxa, sabe aquela frase assim, isso estragou meu dia hoje? Tal coisa estragou meu dia hoje? Pensa que isso vai de uma coisa extrema, que realmente mexe com a gente, e tudo bem, mas a gente tem que movimentar, né? Tem que ter regras que tragam fronteiras melhores para nós, porque se nós estivermos protegidos, né, nessas fronteiras, nós vamos poder fazer mais ainda por aquilo que a gente acredita. Algumas situações que não posso controlar geram medo e insegurança. Ótimo, então assim, vamos pensar nessa frase, Anne. Situações que você não pode controlar. Então, quais são as chances, tá? Com essa regra, vamos supor que a sua regra então seja: me sinto com medo e insegura quando estou diante de situações que eu não posso controlar. Faz sentido para você essa frase? Né? Algumas situações. Então, me sinto com medo e insegura diante de algumas situações que eu não posso controlar. Bom, quais são as chances de você, então, estar acessando medo e insegurança ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, do seu mês, da sua vida? Muitas. Porque existem muitas situações que a gente não pode controlar. Como que a gente pode fazer para transformar essa regra numa regra que te favoreça mais, que não te deixe presa no medo e na insegurança? Aí a gente vai olhar, junto de uma regra que neutralize isso, nós vamos também olhar uma regra que fortaleça a segurança, que fortaleça, né, coragem. Então, se a gente for para o outro lado, o que precisa acontecer na sua vida para que você se sinta segura? Tenta pensar nessa resposta. Deixa eu botar aqui Vena Goretti. Saudade, pois se trata de perdas. Bom, a saudade. Aqui falando da saudade, você fala na saudade de uma forma desequilibrada, assim, não aquele sentimento bom assim de lembrar, mas aquele sentimento pesado. É nesse tipo de saudade que você está falando? Né? Gratidão me incomoda e fico em reflexão e procuro entender as deficiências e o porquê desse sentimento. A ingratidão nos outros te incomoda, Marco? A ingratidão nos outros? Porque aí também, né, a gente tem uma regra muito ampla. Ai, perdi aqui da Margarida. Ela falou, né, eu sei que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, a gente tava falando sobre você, né? Porque, Margarida, ali que você falou, né, que você perdeu confiança nas pessoas, talvez você esteja depositando muito no outro, né? Muita expectativa, coisas que você não tem controle sobre. E isso nós falamos na live de segunda. O quanto que nós temos que fazer os nossos movimentos sem esperar, vamos dizer assim, o nosso movimento ele tem que trazer algo suficiente para nós que se encerre nele mesmo. Porque se ele não traz isso, já perde um pouco o sentido. Por exemplo, você querer ajudar alguém. Você querer ajudar alguém tem que fazer sentido para você, mesmo que aquela pessoa não consiga aquilo que você quer que ela consiga. O seu movimento ele tem que ser o bastante nele mesmo. Porque nós não temos controle sobre o outro, sobre como o outro vai lidar, sobre o que o outro está pronto para oferecer, para viver, para entender, para compreender. Nós não temos domínio sobre isso. E aí entra muito essa questão, né, de como nós somos responsáveis pela forma como nós nos sentimos. A nossa relação com a expectativa, ela tem muito a ver com isso, porque aí nós depositamos no outro demais. Claro que eventualmente nós vamos continuar depositando, mas quando nós temos consciência disso, isso passa a ter menos peso, né? Deixa eu dar uma passada aqui para ver. Antigamente me prejudicava muito emocionalmente, mas depois que aprendi a não pegar o que não é meu, eu consigo me autocontrolar emocionalmente. Exato, assim, nós somos todos um, né? No sentido de que nós estamos sempre contribuindo uns com os outros, auxiliando na jornada uns dos outros, porque nós somos espelhos uns para os outros. Nós precisamos do outro também para exercitar as nossas capacidades relacionais, nossas capacidades de empatia, de amor. Tudo isso faz parte, né?
Mas nós temos que dar conta da nossa responsabilidade em relação aos nossos movimentos, porque o movimento do outro nós não temos como controlar. Nós não sabemos o que o outro está pronto, o que o outro não está pronto, né? Ó, alcançar objetivos gera segurança. A Anne colocou, né, na pergunta que eu tinha feito antes. Então, Anne, pensa só. Então, se para você se sentir segura, você precisa alcançar objetivos, como é que fica essa regra para você? Às vezes, assim, é claro que alcançar objetivos vai gerar segurança em nós, tá ótimo, tá? Mas é importante que essa não seja a sua regra para se sentir segura. Que você tenha uma regra bem grande para se sentir segura. Porque aí você vai se sentir segura, mesmo que você não tenha alcançado os objetivos. E aí isso vai te dar força e disposição para que você alcance os objetivos, entende? Então, quanto mais ampla for a sua regra, mais fácil você vai se sentir segura. E quanto mais você se sente segura, mais você tem chance de alcançar os objetivos. Entende essa lógica da regra? Vamos dar um exemplo. Me sinto segura, né? Vou pegar esse exemplo. Porque sempre existem novas possibilidades, outras possibilidades. Para mim, essa regra é boa, porque eu realmente acredito nisso. Eu acredito muito que existem sempre novas oportunidades e sempre existe aprendizado em uma situação. Então, isso me dá confiança na vida, para mim. Então, essa regra tem que funcionar para você. Você tem que olhar para essa regra e acreditar nela, e dizer, não, isso faz sentido para mim. Então, diante de uma situação onde eu não alcanço um objetivo, se a minha regra é caiu, né? Gente, tá todo mundo conseguindo ver, ouvir? Tá tudo certo? Todo mundo pegou? O que eu parei? Eu parei falando numa parte bem importante. Não sei se tá todo mundo aí conectado, tá ouvindo, tá boa conexão, voltou? Qual parte que ficou? Eu falei da regra da insegurança, né? Para se sentir segura na regra. Tá, vamos lá. Então, se eu tenho uma regra para me sentir segura. Tá, já vamos falar aqui. Gretchen, aguenta que eu vou terminar a regra aqui da Anne e vou falar sobre isso que você tá dizendo ali. Depois a gente volta também para as outras questões. Da Rose, se ficou claro. A da Lu, que a gente tem que dar um passinho atrás para olhar para outra questão antes. Então, voltando ali para a regra, o que acontece? Se a minha regra depende, isso vocês podem colocar diante de qualquer situação, tá, gente? Se a minha regra depende de eu gerar resultados, e eu fico segura quando eu gero resultados, quando eu não gero resultados, eu fico insegura, vai dificultar muito para que eu gere resultados, a minha insegurança. Faz sentido? Então, quanto mais ampla for a minha regra, para que eu me sinta segura, mais fácil fica eu ir na direção que eu quiser ir. Então, a gente pode trazer esse tipo, boa noite, Elisângela. A gente pode trazer essa regra para qualquer sentimento que a gente estiver falando. Então, vamos pegar isso da segurança e da insegurança, né? Então, se eu disser assim, eu me sinto segura, se a minha regra é, eu me sinto segura, eu vou falar isso falando de mim, tá? Porque sempre existem outras possibilidades. E eu confio na vida, essa regra para mim funciona. Porque eu acredito nisso, isso está conectado com o meu coração. Então, em um momento de insegurança, eu vou parar e vou conectar com isso, porque já vai estar dentro de mim, né? Quando a gente cria essas regras e começa a viver elas ficam ali simbióticas dentro da gente, fazem parte da gente, não precisa acionar elas, né? Claro que no início é legal a gente ler, olhar para elas, mas aí eu vou olhar e vou dizer assim, bom, eu acredito que sempre tem novas oportunidades diante de um problema, né? Ou de eu não conseguir ter gerado um resultado. E sempre existe um aprendizado. E eu confio na vida. Isso me conecta com segurança. E aí eu consigo me mover adiante em direção a novos resultados, a novos caminhos, né? A outras possibilidades. Mas se a minha regra, ela tá estipulada que gerar resultados me gera segurança e não gerar me gera insegurança, se eu não estiver conseguindo gerar resultado em algum momento, o que vai acontecer? Eu vou ficar insegura. Se eu ficar insegura, quais são as chances de eu gerar resultado? Baixas. E aí tudo começa a me afetar. E fica, né, um circuito fechado de coisas que entram em desequilíbrio. Faz sentido?
Então, ótimo, a Rose tinha falado sobre esse tema no inbox, e é bem bom trazer esse tema, Rose, a questão de como trazer, aumentar a autoestima das crianças, né? E as crianças vêm muito, a Rose trouxe um exemplo no inbox, falando das crianças dizerem assim, eu tô bonita, eu sou bonita, eu tô bem, eu fiz direito, né? Dessa aprovação que as crianças precisam e pedem. Se a gente pensar na gente, a gente também... Oiê, Ingrid! A gente também faz isso, né? A gente também precisa da aprovação do outro. Nós também aprendemos a precisar da aprovação do outro. Então, como é que a gente faz para aumentar essa confiança em nós mesmos e nas crianças? Abrindo espaço para que nós possamos nos observar. Eu até falei um pouco disso na live de segunda. Nós possamos nos observar, nos acolher, valorizar as coisas em nós. Então, quando a criança vem e diz assim, eu sou... Olha para você, né? Olha para você. O que você gosta em você? Eu gosto de tal coisa, mas o que você gosta? Né? O que você gosta de fazer? Colocar a criança em contato com ela. E assim nós também temos que fazer com a gente, nos colocarmos em contato com a gente. Muitas vezes a gente perde um pouco a noção disso, do que a gente gosta, porque a gente foi seguindo caminhos prontos, né? Caminhos prontos. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela trouxe uma questão assim, ela tinha conseguido todas as coisas que estavam presentes no checklist que a família tinha colocado para ela, né? Uma casa, um relacionamento, um emprego público, mais algumas outras coisas que ela colocou, né? Um bom salário. E aí ela me disse assim, mas olha só, eu bati o checklist de todas essas coisas e eu não me sinto feliz. E por que ela não se sente feliz, né? Porque ela não foi por ela, por aquilo que fazia sentido para ela. Ela foi seguindo o manual de outras pessoas, que para outras pessoas fazia sentido, mas para ela não. Então, eu acho que a gente ajuda a criança e nós mesmos a acreditarmos mais em nós quando nós olhamos sem censura para quem nós somos. Quando nós olhamos, né, com esse olhar de autocompaixão para quem nós somos. Dá pra gente desenvolver uma live inteira sobre como fazer, né, para que a gente acredite mais na gente, para que a gente possa se acolher mais. A Gorete colocou ali a mesma coisa que a Lu colocou antes, né, sobre como é difícil o autoacolhimento e como ele é importante e necessário. E essa coisa da gente ter essa rigidez tão grande conosco, ela é muito antiga. Hoje aconteceu uma coisa assim com a minha filha. Ela estava na aula de yoga e aí a professora fez uma brincadeira e ela, na hora, tinha que fazer, era assim a brincadeira: quem não tomou café da manhã, corre. E aí ela tinha tomado café da manhã, ela correu. E a gente foi no fim da aula, assim, já estavam no pátio, né? E eu comentei, Juju, mas você tomou café da manhã? E ela começou a chorar, assim, um choro tão sentido, e eu peguei ela no colo e falei, não aconteceu nada, filha, tá tudo bem, né? Não precisa ficar assim, não precisa ficar com vergonha. Então, assim, por mais que eu estimule nela essa relação saudável com ela mesma, pensa, ela já traz algo com ela de muita rigidez, onde ela não pode errar, aonde ela não pode ser exposta, né? Num erro, num engano diante do outro, né? Aí a partir daquilo ali a gente veio embora e eu fui conversando depois que ela se acalmou, porque ela chorou muito, fui conversando com ela no carro dizendo, filha, tá tudo certo, a gente se engana. Isso foi uma brincadeira que a prof fez, né? Que justamente é um joguinho pra ver, né, como que a gente tá na nossa atenção, se a gente entendeu. E aí a gente começou a falar, eu e o meu filho mais velho, né, falando pra ela situações que são naturais. Então, uma forma que a gente tem para fazer com que a criança acredite nela é a relação que a gente constrói com essa criança em cima dos enganos, das coisas que não são como deveriam ser, né? Porque a gente tem muito protocolo do como deveria ser isso, como deveria ser aquilo, como deveria ser aquilo outro, e isso tudo vai nos desacreditando de nós mesmos. Então, para nós também, nós precisamos abrir mão de algumas protocolos que a gente comprou,
que não servem para nós. Isso é muito importante. Eu vou olhar ali, oi Lúcia Maria, oi Rafa. Eu vou olhar aqui em cima o que a gente tinha colocado em relação às regras, né? Acho que ficou clara essa questão das regras. Aquele assunto ali que a Lu trouxe antes e que a Gorete também está trazendo, a questão da dor, aí, gente, é um ponto diferente. É a relação interna de nós podermos nos ouvir. Existem partes nossas que nós reprimimos. No curso, eu acabei não falando do curso, gente. No curso a gente vai trabalhar isso. Integrar o nosso ser, tá? Integrar o nosso ser. A partir do dia 9 vai abrir para as inscrições do curso que eu vou trazer pra gente aqui online, totalmente ao vivo, totalmente online. Vão ser 20 vagas para que a gente possa ter uma troca bem legal, assim, que a gente possa se aprofundar bastante nessa concretização, né, de mais um passo na direção de sermos nossos próprios mestres. Então, quem quiser participar, quem tá nas lives, manda uma mensagem no inbox, eu mando um cupom de desconto, de 20% de desconto para você participar, e vai ser uma viagem muito, muito legal. E dentro dessa viagem, um dos módulos é todo voltado para isso, para que a gente possa olhar para as nossas dores e para as partes nossas que nós evitamos olhar, ou que nós queremos arrancar de nós, né? Que a gente possa olhar para essas partes e acolher essas partes, e mais do que tudo, escutar. Escutar não naquela posição de impotência ou de medo, mas escutar na posição conectada com o nosso eu superior, para que a gente possa acolher essa parte nossa. Que nós temos dentro de nós muitas funções que nós podemos assumir. Nós somos seres muito versáteis, múltiplos, e nós podemos assumir essas versões, esses papéis, e nós podemos suprir essas nossas partes. E isso é muito importante que a gente se dê conta que nós temos sim condições de nos autoacolher, aquilo que a Gorete colocou ali que é tão difícil, né? Então, nesse curso, a gente vai trabalhar isso também. A gente vai trabalhar a questão do autoacolhimento, a gente vai trabalhar a questão da autorresponsabilidade, da autopercepção, da nossa capacidade em deixar as coisas que não fazem mais sentido irem, saírem, partirem, se transformarem na nossa vida. A gente vai trabalhar, olhar para o sentido maior daquilo que nós viemos fazer aqui, do nosso propósito. Então vai ser um olhar assim bem amplo para nós, né, como seres integrais, a nossa flexibilidade, nossa capacidade criativa. A gente vai olhar também para os nossos recursos. E a próxima live, que vai ser na sexta, eu quero falar um pouco disso, de recursos, de flexibilidade, trazer um pouco disso para nós. A ideia principal aqui, gente, olhando para essas regras e para a forma como nós nos sentimos, tomando nas nossas mãos a responsabilidade sobre a forma que nós nos sentimos, ela passa por várias etapas. Uma delas é nós olharmos para essas regras. Isso é bem legal, porque é uma coisa muito prática. A gente pode realmente colocar na nossa vida isso em prática. Se você pegar aí sentimentos que eu não gosto de sentir, sentimentos que eu gosto de sentir, quais as minhas regras? Você olhar para essas regras e pensar assim, bom, essa regra, ela é muito restrita. Não que aquela situação não possa me trazer aquele sentimento, entende? Ela pode, mas ela não pode ser uma regra. Então aí a regra eu tenho que fazer ela ampla, né? Como eu falei ali, aquela regra que pra mim faz sentido. Por exemplo, outra regra que eu tenho... uma outra coisa interessante é ver quantos sentimentos você vai colocar e a ordem que eles estão. Quando eu fiz isso há alguns anos, né? Eu coloquei a felicidade como o primeiro. E também eu coloquei como regra para eu ser feliz, para eu estar feliz, para eu acessar a felicidade, o fato de eu estar aqui agora, presente, viva, respirando, tendo uma oportunidade de experienciar essa vida. Então, com essa regra, eu amplio os momentos em que eu me sinto feliz. E a felicidade passa a ser uma base, um fundo para todo o resto que acontece na minha vida, mesmo as coisas difíceis. Então, ela sempre está ali disponível para ser acessada por mim. Depois que ela está ali, eu posso dividir ela com todos, eu posso compartilhar, eu posso tocar o outro com a minha felicidade. Eu posso acrescentar mais felicidade ainda nessas situações pontuais que fazem parte da vida, mas que não podem ser a regra mor. A regra mor tem que ser bem ampla.
E quando a gente olha para os sentimentos que são de baixa vibração, nós temos que desmanchar aquilo que faz com que eu me sinta, né, mal. Que nem a Anne colocou ali, né, a questão, quando eu não gero resultados eu me sinto insegura. Não, cria uma regra positiva para a segurança. Para que você entenda que não ter resultados acontece. Acontece bastante, acontece com todo mundo. Não é uma exclusividade de ninguém, né? E quando eu não tenho resultados, eu preciso estar mais segura ainda para poder seguir adiante, para poder buscar novas possibilidades, para poder entender o que aconteceu, eu preciso, né, acessar a segurança de seguir adiante. Então, entrou mais um monte de coisa aqui, gente. Deixa eu descer aqui. As ocupações, né, o Marco colocou, nos afastam de nós mesmos. O cuidado que nós temos que ter em relação às ocupações, que o Marco colocou ali, é para nós não entrarmos numa roda do hamster, eu gosto de usar esse termo, né? Em que nós estamos totalmente desconectados, nós ficamos só executando coisas e não estamos conscientes. Porque nós também determinamos o ritmo da nossa vida. É claro que o mundo hoje, ele tem outro ritmo, né? Antigamente não tinha celular. Então eu sempre falo, a gente saía de casa, falou, não falou, só quando a pessoa voltar para algum lugar onde tem um telefone fixo e alguém te encontre. Era assim, mas hoje o mundo é diferente e a gente tem que pensar também nas coisas boas que advêm desse mundo mais rápido. E tendo um mundo mais rápido, nós temos que ter mais consciência ainda para manter a nossa saúde, para dirigir a nossa atenção, para escolher as nossas prioridades, tudo isso, né? Então, é como se a gente fosse dirigir um carro que anda no máximo, não é muito confortável, é um carro meio, né? Anda no máximo lá seus, 80 por hora, depois já começa a tremer tudo, já fica complicado, e um carrão que anda muito rápido. Então, para eu andar num carro muito rápido, eu tenho que estar mais atento. Conforme eu boto mais velocidade, eu preciso estar mais atento. Eu preciso de uma estrada melhor. Eu preciso, né, de muita consciência. Então, quando o mundo está na velocidade que está agora, que traz muitas coisas positivas essa velocidade, a gente precisa estar ainda mais consciente, ainda mais conectado com as nossas prioridades. Vamos ver o que a Gorete colocou. Meu problema todo é esse, né? Sente deprimida e ansiosa, porque só vive de passado e futuro, nunca no presente. E o que impede de viver no presente, né, Gorete? O que a gente pode fazer para estar mais no presente? Uma das coisas é aquilo que eu falei, não sei se, acho que falei na segunda, né? Não, eu falei nos stories, nas respostas ali sobre ansiedade, não sei se chegou a ver, Gorete. Mas assim, sempre vir com a pergunta, o que é mais importante aqui e agora? O que é mais importante na minha vida hoje? Aí você traz a sua atenção para aquilo. Então, por exemplo, às vezes você está com alguém importante para você, você está com a cabeça em outro lugar. Se você faz essa pergunta e você diz, o mais importante é essa pessoa. Então, você vem para aquele momento e você vem para o presente. Em relação ao passado, você falou ali de saudade e de dor, né? Então, em relação... Oi, Ivane! Em relação à saudade e à dor, como que você pode fazer para transformar isso? Se você tem saudade de alguém que não está mais, você pode trabalhar a gratidão, por exemplo, que é uma questão que várias pessoas trouxeram ali no início, né? Sentimento de gratidão. Gratidão por ter sentido aquelas emoções positivas. Gratidão por ter tido essa pessoa na sua vida. Gratidão pelo aprendizado que essa pessoa trouxe, né? Por ter tido oportunidade desse encontro. Também trazer para a sua vida a questão da impermanência, entendendo que tudo passa, nós vamos passar. Tudo passa. E tentar conectar com isso com uma leveza e não com peso. Entendendo que essa é a lei da vida. A gente veio para cá sabendo que um dia nós iríamos embora. Então, quando você pensa na dor do passado, no sentido da saudade, eu tô aqui falando, né, que foi uma questão que você trouxe, esse movimento de gratidão, ele é legal, ele funciona bem. Você olhar para aquela história, para aquilo que foi vivido, embalar aquela história no amor, né? Oi, Jaime. E agradecer essa história, agradecer ter tido a oportunidade de viver isso. Se você fica no passado já com outros pensamentos, como arrependimentos, como sensações de, nossa, por que foi daquele jeito? Você pode fazer um movimento daí de soltar. Bom, aquilo foi, né?
porque aquilo era o que dava para ser naquele momento. Nós não podemos nos cobrar coisas que nós não tínhamos ainda condições de lidar diferente. A gente sempre dá conta da forma que é possível. E o passado nós não temos como voltar, então a gente precisa soltar. Claro que isso, eu tô trazendo uma fala aqui, né? Mas a gente pode fazer muitos exercícios voltados para isso, para essa liberação, né? A liberação do passado, acolhimento do passado, honrar o passado, gratidão pelo passado, né? Quando a gente tá falando de dor, de saudade, né? A gente pode fazer esse movimento de gratidão, porque a gente sempre tem a agradecer essas pessoas que deixaram saudade, pelo movimento, pelo encontro, né? Oi, Josi. Oi, Jaime. Eu já tinha dado oi pro Jaime. Bom, então, se passado a gente fala assim, e futuro, como é que a gente pode fazer com o futuro, né? Quando você fala da ansiedade. O futuro, quando você fica vivendo o passado, a tendência é que você vá repetir o passado no futuro. Por quê? Como é que a gente cria o nosso dia a dia? Como é que nós criamos os nossos sentimentos, as nossas situações? Através dos nossos pensamentos e daquilo que nós estimulamos em nós. É assim que nós criamos. Porque como nós enxergamos a vida é o que faz a realidade ser da forma como a gente enxerga ela. Isso a gente falou na segunda, né? Que a forma como a gente enxerga é única. Então nós temos como transformar a realidade, porque para nós a realidade se parece de um jeito, porque nós enxergamos ela desse jeito. Então, se eu fico olhando para o passado, acessando aqueles sentimentos, né, ruins, de perda, ou de nossa, não podia ter sido assim, o que vai acontecer? A gente vai estar gerando esses pensamentos, replicando esses pensamentos, promovendo, a partir desses pensamentos, novos sentimentos. Esses sentimentos vão fazer com que nós atuemos nas situações de um jeito pré-determinado, porque a gente vai estar esperando e procurando algumas coisas, porque a nossa mente está focada nisso, então essas histórias começam a se repetir, né? Porque nós estamos olhando por aquele mesmo ponto de vista, e o futuro acaba sendo uma réplica daquilo que foi. Nós não estamos permitindo que a vida flua. Então é muito importante que a gente ressignifique o passado e solte, abençoe, olhe com carinho, né? Mas que a gente consiga se desprender de sentimentos de baixa vibração que nos ligam a isso, para que a gente possa gerar um futuro diferente, ir para a vida, né, e encontrar situações novas. E isso é muito, muito, muito real, quando a gente consegue viver dessa maneira, né. Isso também é autorresponsabilidade. E quando a gente fala de autorresponsabilidade sobre a forma como nós sentimos, essa questão que você está trazendo, Gorete, também tem tudo a ver. Porque aí você tá assumindo, né, que você diz, eu tô no passado e no futuro. E quem que vai mudar isso? Um acontecimento no meu presente? Não tem como acontecer o presente diferente, né? Porque eu tô desfocada, né? E a gente tá terminando já e a falar agora mais um pouco sobre a questão do autoacolhimento, né? Que é muito importante, mas não vai dar tempo. Então, na sexta-feira, a gente fala mais sobre o autoacolhimento e a gente vai falar mais também sobre as nossas capacidades, os nossos talentos, aonde a gente encontra a nossa força, né? Vamos falar um pouco sobre isso, criatividade, flexibilidade, novas possibilidades. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Lu, fiquei te devendo algo assim, mais tocando naquele aspecto que você trouxe, depois eu vou mandar para você, tá? Mando para você em inbox. Beijo grande, gente. Obrigado pela participação. Gratidão pelo encontro. Que pena, Daiane. Sexta-feira vem, te espero, tá? Vai ser às 7 horas na sexta-feira. Gente, quem quiser participar do curso, as inscrições vão abrir na segunda. Manda mensagem em inbox que eu vou mandar um cupom de desconto. Vamos nos contatando. Espero vocês na sexta-feira. Um beijo grande. Obrigado pela participação. Obrigado pela troca, espero que tenha servido e feito sentido para vocês as coisas que nós tratamos aqui. Desejo uma linda noite de descanso, de energização, de contato com a nossa essência, que nós possamos carregar nossa vida assim, embalada nas mãos com muito carinho, com muito amor, e que tenhamos todos uma linda e ótima vida, que todos nós merecemos isso.
tá bom? E que nós sejamos cada vez mais os nossos próprios mestres, que a gente possa confiar cada vez mais no nosso coração, que a gente encontre o caminho do nosso coração cada vez mais fácil e mais rápido e que nos mantenhamos conectados com ele sempre. Um beijo grande, gente.